Oi, RPB, tudo bem? Como eu prometi, eu tô aqui para dar as avaliações de vocês sobre os trabalhos da primeira atividade de avaliação intermediária, que é a evolução dos meios de comunicação. Vamos lá. Foram entregues 8 trabalhos, né? Então eu queria primeiro dar parabéns para vocês, dizer que os trabalhos ficaram muito legais, foram muito criativos, nomes interessantes, ideias diversificadas, apesar delas usarem basicamente o mesmo montante de efeitos, mas as ideias foram muito interessantes. Vamos lá. Primeiro eu vou falar daqueles que são viáveis, tá? Então a gente tem o Lyra, que foi o último trabalho a ser entregue, que é um bracelete, né, que vai funcionar também com imagem holográfica, mas que ele funciona como um celular normal, né, como um computador, enfim. É um trabalho que, na verdade, ele é viável, já existem alguns estudos da possibilidade de viabilizar isso, né? Tem 2 protótipos sendo desenvolvidos no Japão e um nos Estados Unidos. Só que o problema que eles têm encontrado tem sido a questão da luz, né? Porque quando você tem luz contra a luz natural ela cobre a luz do holograma, né? Que é a luz artificial, tá? Aí a gente tem o chip-all, que também ele funciona como se fosse um adesivo, que tem mais ou menos a mesma função do bracelete da Lyra, né? Eles têm basicamente funções próximas, né? Que também é uma possibilidade viável, né? Aí a gente vai ter o aro, que é muito interessante porque o aro, para quem assistiu a série Star Trek, eles têm o que eles chamam de holodeck. Holodeck é mais ou menos o que a Aro está propondo, que são simuladores holográficos de realidade virtual, muito bacana. Não sei assim a viabilidade disso por causa da questão exatamente da luminosidade, mas já existem várias coisas em relação a isso. A OPR Glove também é uma ideia muito parecida com o do chip, da chip-all e Lyra, porque ele vai no mesmo conceito aí. A diferença é que seria por meio de uma luva, né? A questão da luva, eu lembro que teve uma época que a Apple fez um protótipo de uma luva, isso ainda na década de 2000, por causa do Michael Jackson. E depois eles fizeram um estudo, disseram que a luva ia ter problema de aceitação no mercado. Eu não sei se teria, acho que não, sendo uma invenção tecnológica, acho que as pessoas iam adorar sair de luvinha por aí, acho que ia ser uma coisa bem legal, né? Aí a gente tem o Scan Me, né, que também é uma coisa bem interessante, né, de escanear as pessoas que estão passando. Eu acho até que talvez com localizador de distância, como a gente tem com os aplicativos de namoro, de paquera. Então é uma coisa também bem viável de acontecer, né? Até porque com essa coisa das redes sociais, daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade de estar escaneando as pessoas e encontrando-elas nas redes digitais, né? Nas redes sociais digitais. Aí a gente tem o S-Time, que na minha opinião é aquele talvez que seja mais viável de acontecer a curto prazo, se conseguir vencer as barreiras da legislação de trânsito brasileira, né? Ou mundial, não sei. Por quê? Porque o que acontece? Primeiro que as pessoas perdem tempo no farol. Segundo que os semáforos, não sei se vocês sabem, eles têm temporizador, né? Tanto é que eu não sei porque que inventaram aquele botão que a gente aperta para fechar, né? Aquele botão não serve para nada, porque ele não adianta. Eu acho que ele só faz efeito psicológico para a gente, de achar que a gente realmente vai conseguir parar o trânsito, né? Ou seja, os semáforos eles têm temporizadores. Ou seja, cada semáforo ele abre e fecha num determinado período de tempo,
né? Então, baseado nisso, você consegue criar propaganda e falar de notícias, né? Principalmente fazendo chamadas de notícias, tal, naquele tempo que você fica. O problema aí também seria a questão da luminosidade, né? Porque a gente está falando de mais projeção holográfica, mas também é uma ideia bastante interessante. Talvez eu acho que fosse a mais viável por ela ser a mais comercial, né? É aquela efetivamente que vai trazer renda, né? Para quem trabalha, assim como aqueles relógios que tem na Paulista, que fazem propaganda, ou as paradas de ônibus interativas. Então eu acho que o S-Time talvez fosse de todos aí aquele mais viável pelo ponto de vista econômico daquilo que ele vai produzir como recurso. O V-Touch e o TechLens são ideias muito interessantes, muito interessantes, talvez aquelas que entre todas o sonho de consumo da maioria das pessoas, né? Mas eles esbarram em dois entraves tecnológicos, os dois de fundo biológico. O primeiro é a questão da resistência do organismo a partir do olho, né? Lembrando que assim a gente precisa vencer essas defesas do organismo, já que os olhos eles são muito sensíveis, tanto é que tem gente que não pode nem usar lente de contato, né? Elas podem também acabar causando problema de visão, né? A gente tem tempo que a gente pode ficar usando a lente de contato. E o outro, talvez o mais preocupante, seria a necessidade de estabelecer uma sinapse cerebral, porque ambos fazem essa proposição, né? De que para funcionar necessita estar ligado ao cérebro. Alguns de vocês poderiam dizer, mas o olho faz isso, porque quando a gente vê, automaticamente ele manda mensagem para o cérebro. Só que nesse caso não seria tão fácil assim, porque a projeção estaria saindo do próprio olho, né? Então talvez a gente teria aí um complicador em relação a isso. Outra coisa da questão cerebral é que, assim, apesar das pessoas dizerem que a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral, isso é uma falácia. O que significa ser uma falácia? Significa que é uma inverdade, não é verdadeiro. As pessoas, para dizerem que você usa a capacidade do seu cérebro apenas em 10%, elas precisariam saber a capacidade do cérebro. Não tem nenhum estudo que conseguiu detectar qual a capacidade do cérebro até hoje. O que a gente tem são estudos que buscam identificar quais são as áreas do cérebro, suas funções, suas habilidades, mas infelizmente nenhuma delas conseguiu detectar a capacidade cerebral. O que a gente conseguiu saber são os números de sinapses que acontecem na cabeça do ser humano por um determinado período de tempo, tá? E aí a gente precisaria descobrir quais são as sinapses corretas para fazer a ligação das lentes, tanto do V-Touch quanto do TechLens em relação ao cérebro, tá? As ideias são muito bacanas, vocês foram muito criativos. Agora eu vou dar para vocês a resposta aí de vocês em relação à resposta A na votação de vocês. Aquele que é mais legal ficou o S-Time, Stop Time. E muito próximo dele, TechLens e Aaro, né? Ou seja, esses foram os três primeiros aí no mais legal. E disparado, como aquele mais viável na cabeça de vocês é o TCP/OL, né? Eu diria que, na verdade, eu inverteria aí, mas é uma questão, na verdade, talvez de um conhecimento tecnológico. Mas quero dizer para vocês estão de parabéns, os trabalhos foram muito legais. Eu me diverti muito, gostei muito de ver os vídeos ficaram muito bacanas. Enfim, foi tudo muito legal. Queria agradecer novamente a participação, agradecer o empenho de vocês, dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz. Vou fazer uma coisa aqui para vocês, saudade de vocês. Parabéns, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e semana que vem a gente se vê no FaceTime, ou no Microsoft Teams, que agora vai ser o nosso canal oficial, tá bom? Beijão, gente!